Como assegurar uma boa experiência ao cliente? Eu sou Bruno Lauteriung e hoje serei o apresentador do Tem Inside Talk. E antes de anunciar minhas grandes convidadas aqui, queria agradecer todo o pessoal do estúdio Vida Moderna, que providenciou todo o espaço e o equipamento de última geração para a gente. Estou aqui hoje com Cláudia Profili, gerente de marketing sênior da Zenvia, e Lise Nogueira, Customer Advisor do SaaS Brasil. Queria que vocês dessem todas as considerações para a nossa audiência. Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada por todo mundo que está assistindo. Acho que é um tema super relevante, a experiência do cliente. Todo mundo é consumidor de alguma forma, então acho que isso é um tema que ressoa em todo mundo, em todas as pessoas de uma forma geral. Eu acho que tem muita coisa para ser melhorada nesse panorama. Acho que a gente tem bastante espaço para conversar. Obrigada, Bruno. Tudo bem, Lise? Espero que esse bate-papo seja muito rico sobre a experiência do cliente. Com certeza. Pessoal, eu tenho 2 dados aqui. Um da Octadesk, que 65% dos consumidores, o atendimento personalizado é fator decisivo na hora da compra. E outro dado da Zenvia, que traz que 15% das empresas não realizam nenhuma personalização no atendimento. De que maneira que vocês duas enxergam essa correlação? Eu acho que quanto mais personalizado, mais você consegue fidelizar o cliente. E aí, quantos por cento a gente falou que não faz? 15%, certo? Uhum. Eu acho que eles ainda não chegaram lá. Eles ainda não entenderam como personalizar, ou não entenderam quem é o cliente ou o consumidor deles. Eu acho que eles estão tentando chegar lá, mas não conseguiram. Ou não entenderam a potência disso, né? Quanto mais personalizado, mais venda, né? Eu acho que a personalização, a gente fala disso há muitos anos, né? E você começa vendo aqueles e-mails com o seu nome, muita gente chamando isso de personalização. Mas acho que quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma personalização mais direcionada, uma hiperpersonalização, onde você entende o seu cliente, o perfil dele, o histórico de consumo dele. E acho que esses 15%, como você falou, eles não têm, talvez, a maturidade, o entendimento, né, dessa potência, ao mesmo tempo que talvez falte tecnologia, né, para agregar essas informações, para fazer essa análise, para conhecer esse cliente de verdade e desbravar e fidelizar, como você falou. Acho que esse é um ponto muito importante, né? E é o que você falou, né? Entender o comportamento, qual é a dor do cliente, né? Qual que é a real necessidade dele. Porque se você entende, você consegue fazer uma comunicação muito dirigida, muito assertiva, né? Mas como que eu faço? Como que a empresa pode fazer essa boa experiência? Porque, por exemplo, não adianta a empresa ir lá e... no meu atendimento responde o nome do cliente. Não é só isso, né? Como que tem que ter essa experiência imersiva, entender a dor do cliente, como que ela pode entender a dor e fazer com que a experiência seja única, seja inovadora. Nossa, eu fui atendido por tal empresa e aquilo fez a diferença no meu dia. Eu acho que um passo muito importante é você conhecer o seu cliente em todos os pontos de contato dele. Não é você fazer um atendimento direcionado para ele naquele canal ou naquele momento. É você conhecer ele de antes dele ser seu cliente. Quando ele entrou na sua loja, ou ele entrou no seu site, ou ele buscou pelos seus serviços. E você ter esse contexto atualizado. Então, acompanhando o seu cliente no todo o ciclo de vida dele. Então, desde o momento que ele ainda é um prospect, entendendo quando ele é cliente, se ele está no momento de retenção, se ele está no momento de rentabilização. E trazer essa informação em forma de insights para o seu atendente. Então, para a hora que o atendente tiver ali de verdade na frente do cliente, ele puder ter o contexto, ter a visão total dele, né? Então, entender qual é a ação que aquele cliente está esperando. De repente, ele está ligando para saber informações de um determinado produto, ou ele está ali em contato no chat, perguntando de algum produto, e você poder entregar uma experiência, entregar uma informação, ou entregar uma recomendação de um outro produto similar que ele já buscou, que ele já teve interesse. Então, entender qual a dor dele, o que ele está buscando ali. E para isso você precisa ter essa informação agregada, o histórico, em todos os canais, né? É o que você falou, né? É ter a informação do comportamento e ter a informação do histórico, que são duas coisas diferentes. Porque o histórico, você traz o que ele já fez. Então você começa a entender. E o comportamento você analisa, eu acho, como um todo, né? O mercado como um todo. Então você junta as duas coisas. Acho que dentro da pesquisa fala também que tem a parte... Tem o time que fica no front lá, vendendo, batalhando, e tem gente que vai lá e dá insights para que ele venda ou que ele fale melhor com o seu cliente. Então, eu acho que é uma dupla. Eu acho que tem que ter essas duas pernas dentro da empresa, da sua estratégia. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que se você não gera esses insights baseado no histórico e no comportamento, o pessoal do front não vai ter a informação total, não vai ter a informação real daquele cliente.
por mais que ele seja um bom atendente, por mais que seja uma pessoa super dedicada e super atenciosa, se ela não tiver informação, o atendimento dela vai ser bom. Não vai ser excelente, excepcional, não vai ter uma experiência. E as pessoas têm que acreditar nisso, porque a gente está falando de duas áreas, vamos dizer assim. Sim. As duas precisam estar juntas, mas nem sempre estão. Então elas precisam entender que uma depende da outra, né? É muito o que você falou. O que faz que 15% das empresas entrevistadas não tenham nenhuma personalização no atendimento? Por que eles não querem ter isso? Por que eles relutam com relação a isso? Eu tenho dúvidas se eles relutam. Eu também acho. Eu não acho que eles não querem. Eu acho que eles até podem achar que estão fazendo de alguma forma a personalização, que nem eles falou, do nome no e-mail. Sim. Entendeu? Mas isso não é personalização. Então, eu não acho que elas não querem. Eu acho que talvez um pouco do que a gente falou, falta uma maturidade e entender o potencial da personalização, da hiperpersonalização, da entrega relevante para o cliente. E traçar uma estratégia para que isso saia do papel. Porque uma coisa é você ter lá o CMO super alinhado, falando, não, a gente precisa fazer isso, não sei o quê. Mas como a gente vai fazer? Quais são os processos que a gente vai mudar? Qual é a tecnologia que a gente vai implementar? Quem são as pessoas que vão estar responsáveis por isso? Se a gente não tiver isso muito bem desenhado, a gente não sai do outro lado. Né? Você fica só no desejo. Né? Eu gostaria de fazer, ou eu quero fazer, eu tenho a intenção de, mas não consigo fazer nada. E também tem aquela parte de, eu não vou personalizar porque eu não tenho tempo. Ou então não me preparei para isso. Ele até quer, mas ele precisa de ferramenta, ele precisa estudar, ele precisa... Requer tempo, requer estratégia, né? Então você precisa estar disposto a isso. Pensando que a gente está conversando com esses 15%, né? Qual o benefício de você ter uma experiência desde do pré-venda até o pós-venda? Olha, a gente tem uma pesquisa que foi divulgada ano passado que diz que um dos primeiros fatores para os clientes na fidelização de marcas é o omnichannel. Então, você trazer essa experiência omnicanal, né, em todos os canais, consistente, e quando você faz isso, você está entregando a personalização, porque você está entendendo o seu cliente em todos os canais, você aumenta a sua fidelização, você aumenta a sua base instalada, né, você melhora a visibilidade da sua marca, você cresce, enfim, acho que... Você aumenta o LTV, né? Tem um estudo que fala que com a personalização foi de 6 para de 12 a 18 meses. Então, assim, a personalização veio para ficar, veio para ajudar. É o que você falou, veio para ficar mesmo, e não é uma coisa tão recente. Acho que a gente está entrando em outras camadas da personalização. Antes você falava personalização só o nome no e-mail. E agora você tem um entendimento, tem um analytics por trás, você tem a jornada do consumidor desenhada de ponta a ponta e em todos os canais. E você entender qual que é o canal que ele mais responde, o horário que ele mais responde. Se você faz isso, o consumidor já é meio caminho andado. Ele já está quase comprando. Porque ele entende que você... essa marca está falando comigo e ela sabe o que eu quero. E qual a diferença para uma empresa B2B? Quando ela precisa vender para um outro empresário. E aí? Eu não acho que tem tanta diferença. Eu acho que a personalização ela existe do mesmo jeito, só que com mensagens diferentes. Eu acho que a personalização ela tem um peso grande, mas no B2B tem muito a influência, né? Assim, o relacionamento acho que conta ainda mais do que no B2C. Então, o entendimento do cliente, é maior ainda, o histórico, né? É maior ainda. Porque você tem pessoas na decisão, aí é quase 1 para 1, não nesse nível, mas ele fica muito mais pessoal. Aquela reunião que você vai, você chega, você já estudou a empresa, começa de outro jeito a reunião, do que você não entender nada do que você está fazendo lá. Liz, você mencionou os canais de atendimento, né? Entender justamente qual é o canal que o meu cliente vai estar. A Zenvia, no Customer Insights, descobriu que o canal preferido dos clientes é e-mail e WhatsApp. Né? Como vocês veem essa questão do e-mail marketing ainda? Eu já vi gente falando que já é um canal batido. E qual que é a diferença, justamente, quero saber, daí para o B2B e o B2C? Eu acho que o e-mail marketing massivo, ele é um canal batido. Ele já caiu em desuso, né? Eu não diria nem desuso, porque tem muita empresa que usa ainda. Mas as pessoas abrem cada vez menos, né? Você olha aquele monte de spam na sua caixa e você simplesmente apaga. Agora, quando você faz uma ação personalizada, não é aquela empresa que te manda 1 milhão de comunicações por mês, você conhece o seu cliente. Ele tem vontade de abrir o seu e-mail. E é um canal que a gente olha, todo mundo tem um e-mail no celular.
Gente, o WhatsApp e o e-mail são os canais mais usados. Eles estão no seu celular, estão na palma da sua mão o dia inteiro. Então, são canais que chegam no cliente de verdade. E apesar do massivo ter sido desgastado, de certa forma, quando você faz uma comunicação precisa, quando você conhece o cliente, você consegue atingir ele do outro lado. Ambos você precisa ter uma estratégia, porque todo mundo fala, eu vou utilizar o WhatsApp. Mas se você utilizar o WhatsApp da forma errada, de uma forma de spam, ou que você não conhece o seu cliente, a chance dele ir lá e arquivar, ou bloquear, ou denunciar é muito grande. Eu adoro, eu acho o WhatsApp fantástico, porque ele consegue chegar no cliente no momento ideal com a informação correta. Mas se você não entender o perfil do teu cliente, não vai funcionar. Não, com certeza. Acho que o canal é importante. Mas a gente volta porque a gente falou um pouquinho Volta antes. pra mensagem. A mensagem é mais importante que o canal. Assim, combinar os dois, o melhor canal... Isso, uma pode ser complementar a outra. Você pode começar no WhatsApp, depois você vai pro e-mail. Então, assim... Traz para um push do aplicativo, usa outros canais complementares. Eu escutei uma pesquisa hoje da Nielsen que fala que o brasileiro, ele tá mudando. Até o ano passado, ele usava cerca de 6 a 7 canais para interagir com a marca e concretizar uma compra. Que hoje a gente já está usando 8. Então, por mais que você tenha 2 que sejam destaques, você acaba tendo que ter uma mensagem coesa em todos eles. Né? Quanto mais canais e mais formas de interação com o cliente, maior a sua chance de converter. E eu acho que a mensagem canal a canal ela é diferente. Ela tem um tom diferente. Ela tem tem o mesmo objetivo, mas ele tem informações diferentes. A forma de entregar a mensagem é um pouco mais sutil em um pouco mais direta no outro. Por exemplo, um SMS que você tem poucos caracteres. Você vai entregar uma mensagem muito mais precisa e direcionada do que um e-mail, onde você vai colocar uma peça, onde você tem todo um trabalho diferenciado para fazer. Quando a gente fala do B2B especificamente, como que eu posso personalizar um e-mail marketing? Usar o e-mail como um canal de atendimento? Porque a gente sabe que no B2B eles gostam de uma formalização, né? Coisa que a gente já não vê tanto no B2C. Como que eu posso ser assertivo para garantir que o cliente vá abrir aquele e-mail e vá receber a mensagem que eu quero passar para ele? Eu acho que tem várias formas, né? A primeira, eu acho que volta um pouquinho no que eu falei, que é não exaurir aquele canal. Né? Usar ele de forma estratégica, de forma pensada. Então, ele faz parte da sua estratégia como um todo. Não é eu tenho uma estratégia para e-mail e uma estratégia para WhatsApp, por exemplo. Ela é complementar. Né? Ela é complementar, ou ela é pensada de uma forma como um todo. Acho que isso é um ponto muito importante. O outro é, de novo, conhecer com quem eu estou falando. Se a gente está falando com um prospect, você tem pouca informação, então provavelmente seu e-mail marketing não vai ser tão bem direcionado. Se a gente está falando com um cliente, se a gente tem um histórico dele, você consegue trazer um conjunto de informações que sejam relevantes para ele, que faça ele querer abrir aquele e-mail. Por quê? Você conhece ele. Então, de repente, a gente está falando de uma empresa, de um serviço de internet para a empresa. Você sabe quanto ele usa, quanto ele não usa, se ele tem problema, se ele abre chamado. Se ele está excedendo, se ele não está, o que está acontecendo. Exatamente. Então, quando você vai entregar o e-mail para ele, de um upgrade, por exemplo, você sabe quais são as dores dele. Você conhece, você estudou aquele cliente. Então, acho que a mensagem que aquilo traz e a relevância com que você entrega faz com que, ao longo do tempo, ele vá abrindo cada vez mais a sua mensagem. Acho que é uma relação, uma construção de relação. Quanto mais você conhece a dor, mais você entende se o seu produto sana aquela dor ou não. Então você sabe exatamente qual que é a comunicação que você tem que ter com o teu cliente. E parece balela isso, né? Mas eu vou te falar, quanto mais a gente tem gastado tempo lá na Zenvia para conhecer o nosso cliente, conhecer o segmento, conhecer os clientes do nosso cliente, tem dado mais certo. A nossa comunicação está indo bem mais dirigida e a gente está tendo uma taxa de conversão muito maior. Cláudia, você mencionou o canal de atendimento WhatsApp como talvez ter esse cuidado para não ser abusivo, né? Como que hoje uma empresa, daí já falando no B2C, pode passar esse espaço, que muitas vezes para uma pessoa é um espaço muito pessoal, o meu WhatsApp, como que eu vou invadir esse espaço, né, sem ser abusivo e gerar a venda do mesmo jeito? Eu sei que ele é pessoal, mas eu acho que a gente já está entrando num costume de que eu vou receber algumas coisas pelo WhatsApp. Claro, quanto mais direcionado, mais eu entendo o consumidor, é melhor. Não sei se eu consegui responder ou não.
Eu acho que quanto menos massivo também, como você falou, é muito simples a gente passar por arquivar aquela conversa e nunca mais receber nenhuma comunicação, mesmo que seja importante. Mas eu enxergo que o mercado também está em aprendizado. Essa parte, lembra com o e-mail? Lembra, era muito massivo e todo mundo foi aprendendo. Com o WhatsApp também, as coisas, todo mundo está aprendendo. Como que vocês enxergam a IA generativa auxiliando nessa conversinha pro WhatsApp com o cliente? Dando respostas mais assertivas. Eu acho que ele eleva a personalização. Mas tem que saber usar com bastante cuidado também. Eu acho que eu tomaria um pouco de cuidado com a IA generativa direto na ponta, sem muita supervisão. Ela tem, assim como todo modelo estatístico, né? Eu sou estatística de formação, então eu fico um pouco receosa quando a gente fala de colocar... Não, a IA generativa vai resolver os seus problemas lá no atendimento. Como qualquer modelo, né? O modelo de IA generativa nunca vão acertar sempre. Eu acho que ele ajuda, né? Ele vai auxiliar, ele vai acelerar diversos processos, ele vai conseguir combinar informações, trazer o tom de voz da empresa. Ele ajuda, mas não substitui. Isso. E eu acho que tem gente que está confundindo isso. Ele também é aquela coisa, tem que trabalhar junto com a IA. Eu acho que ainda no momento atual a gente precisa de uma supervisão para a IA generativa no atendimento final com o cliente. Quando a gente está falando em processos internos é outra conversa, mas para colocar na ponta, é sempre bom ter uma supervisão, um acompanhamento de perto, para que a gente evite que esse modelo alucine, que ele traga informações incorretas sobre o seu produto para o cliente. E, às vezes, é uma informação incorreta e a sua credibilidade de anos vai para o ralo abaixo. Então, eu acho que é um ponto sensível quando a gente está falando com o cliente. E eu vejo essa necessidade de ter uma curadoria bem de perto ali dessa parte de IA generativa no atendimento. Eu acho que ajuda muito no processo, né? Sem dúvida. Por exemplo, a criação de um chatbot, ele ajuda a criar mais fácil, de uma forma melhor e mais rápida, né? Ele acelera vários processos. Mas ele não substitui. Eu diria que além dele acelerar, ele facilita, né? Ele tem uma forma disruptiva de trabalhar entre pessoas e tecnologias. A curva de aprendizado que você precisa para desenvolver uma tecnologia nova ou para desenvolver um chatbot ou uma peça ou que seja uma comunicação, antes você precisava estudar muito para daí desenvolver. Uma pessoa nova no ramo ou nova no segmento tinha uma curva de aprendizado muito grande que a IA generativa veio para encurtar, para acelerar. Né? E aí vai aprendendo, né? Ela vai aprendendo sobre o seu consumidor ou sobre o perfil. Então também precisa tomar cuidado, porque às vezes ela pode aprender coisa errada. Sim. E por isso que é importante você ficar junto ali, entendendo o que está acontecendo. No último episódio eu perguntei pro Thiago uma coisa e vou ter que perguntar para vocês duas. Quando que o atendimento vai deixar, então, ele está sendo realizado inicialmente pela IA generativa, certo? Pela IA. E em que momento ele precisa ser um atendente humano, precisa ser humanizado esse atendimento? Quando que é essa passagem? Eu vou dizer um negócio, assim, eu acho que, primeiro, o cliente levantou a mão, ele tem que poder falar a qualquer momento com a empresa. E tem gente que confunde isso e deixa tudo agora no bot, e não tem um atendimento humanizado, então você tem que dosar muito isso. Eu acho que é um ponto super importante, você dar a transparência para o cliente. Primeiro, ele saber que ele está falando com um chatbot, com um IA, enfim, ser transparente quanto a isso e dar a possibilidade a qualquer momento, como a Cláudia falou, de mudar isso para um atendimento pessoal, humano. E acho que sempre que a gente tem informações sensíveis sendo tratadas, elas deveriam ser tratadas por um atendimento humano. Sejam sensíveis em relação a dados de LGPD, sejam sensíveis em relação à missão crítica da empresa ou, enfim, a missão do cliente ali dentro da empresa. E aí volta para a personalização, né? Porque o cliente levantou a mão e ele quer falar com o humano, esse humano tem que entender o que ele estava falando. Porque começar do zero, esquece, quebrou a experiência e não volta nunca mais. Perfeitamente. Como vocês enxergam a maturidade do setor com relação a isso? Porque a gente falou aqui que 15% não tem nenhuma experiência ao cliente, então provavelmente não deva ter todos, nem sequer realizar um atendimento via IA. Então, como vocês veem a maturidade do setor com relação à IA generativa, com relação a esse uso e usar ela bem feita, né? Um uso bom dela? Eu acho que tem muita vontade, muita gente animada com a hype da IA generativa. Eu vejo ainda
uma curva, né? Assim, a gente ainda está no alto da hype, ainda não é uma tecnologia que está madura, a gente está aprendendo. Está amadurecendo. O mercado todo está isso. aprendendo, nem amadurecendo. Acho que eles estão... A gente está aprendendo como utiliza, vai testando. Eu acho que se a gente conseguir destacar, são poucas empresas que já vêm estudando desde o início isso com bastante dedicação e que estão começando a estar maduras para isso, mas eu diria que é um percentual bem pequeno do setor. É diferente do que eles falou, que ela falou, não, acho que não, faz uns minutos atrás, que ajuda muito em processo. Aí sim, eu acho que já está mais maduro, mas para conversar com o cliente, no atendimento, tá em aprendizado. Porque eu acho que também é um pouco do que a gente falou, né? No processo, se ela errar comigo, não tem problema. Eu estou aqui porque eu estou fazendo um processo com ela. O outro lado vai perceber que errou, vai ajustar e tá tudo bem porque tá dentro de casa. Agora, quando você está com um cliente, é muito mais sensível. Então, você precisa ter uma governança, você precisa ter, de repente, o prompt que está sendo enviado é um prompt ofensivo, é uma coisa que você não quer inserir no seu modelo, justamente para que ele não aprenda isso. Exato. Porque ele aprende com as interações, né? Ele está sempre aprendendo. Então, ter uma governança, ter um olhar para isso, interromper algumas interações que geram alguns alertas, né? Sejam eles... por informações sensíveis, sejam eles por alerta de casos nocivos. Você ter essa governança é muito importante e eu acho que o mercado não chegou aí ainda. A gente tem um pouco a desenvolver. Concordo. Quando a gente fala ainda falando da IA generativa, qual será que é o principal gap que vocês acreditam que ela vai preencher nos próximos anos aí? Qual falha do atendimento ao cliente que ela pode sanar? Eu acho que a IA generativa, quando ela está munida de informações, ela consegue entregar uma mensagem consistente, mantendo o tom de voz da empresa e personalizando se a gente der essa informação para ela. Então, é uma curva de aprendizado muito rápida, pensando no atendimento, né, na ponta. Eu acho que é um gap que a gente tem daquelas perguntas mecânicas de chatbot, de seu nome, seu e-mail, telefone. Tornar isso conversacional gera uma experiência muito melhor para o cliente do que aquela meia dúzia de perguntas que você tem a percepção que você está sendo interrogado ali, né? Então, eu acho que esse é um gap de experiência enquanto cliente que a IA generativa tem todo o potencial para suprir ali. Para mim, a AI tem que estar conectada com dados. Então, a gente fala que tem CDP e AI. Os dois conectados, eles viram uma potência. Porque o CDP ele entende o comportamento do consumidor e a AI vai lá e fala da melhor forma. Eu acho que é um pouco disso. A gente falou do pré-venda, falou do venda, agora eu quero saber do pós-venda, né? Como que as empresas podem gerir uma boa experiência nessa parte, né? Porque às vezes a gente vê a empresa, fez a venda, show, esquece o cliente. Como? Acho que é um ponto sensível, eu diria, em grande parte das empresas. E aí acho que volta um pouco no que a Cláudia falou de ter as áreas conectadas, né? A gente vê muito a área antes da venda e a área da venda ali em sinergia, um para passar o que é lead, para virar uma venda e para converter, mas normalmente o pós-venda ele existe, mas ele é uma área à parte, ele é esquecido. E ele precisa fazer parte, ele precisa ter a informação lá de quando ele era um prospect ainda. Como que foi a jornada de compra dele? Foi fácil, não foi? Que tipo de produtos ele tem, ele não tem? Então, esse dado, essa informação sobre o cliente, ela precisa trafegar em toda a experiência, em toda a jornada do cliente, tanto do pré, quanto durante a venda, quanto do pós-venda. E o pós-venda, ele tem bem tratado, ele tem uma força, porque ele sabe exatamente o que o cliente comprou. Então, ele consegue saber qual que é a próxima compra dele, ou pelo menos as preferências. Então, assim, ele bem articulado, com uma estratégia boa, ele se torna uma potência. Eu acrescentaria alguma coisa ainda na sua potência, que ele não só conhece o que ele comprou. Se ele tá no pós-venda, pode ser que ele esteja com alguma dor específica e ele tá ali te contando. Ele tá te pedindo ajuda ali no pós-venda, né? Então, também é um ponto muito importante para você entender o próximo passo dele. É isso, ele pode estar entendendo, inclusive, a próxima dor. Porque a primeira dor já foi sanada. Só que ele tá indo já para a próxima. Sim. E aí, com isso, você vai vendendo e vendendo e vendendo. Entendi. Eu quero fazer uma pergunta complicada para vocês agora. Só agora? Não, eu quero saber de vocês qual é o setor que vocês veem com a melhor experiência do cliente. Poxa, esse setor aqui
manda muito bem. Teria que ser exemplo para os outros setores. Uau! Um setor inteiro? Não especificamente, mas digamos assim, você tem um case muito legal. Tal setor dá uma boa experiência para o cliente. Olha, a gente tem um case interessante, é nos Estados Unidos, mas é um case de cosméticos. Eles conseguem fazer a pré-venda, o atendimento, o pós-venda. Eles são realmente muito bons nisso, ao ponto de que 95% das compras que acontecem na empresa são por clientes que já compraram com eles. Então, a fidelização é muito grande. Eu acho que esse é um dos principais indicadores para você dizer assim, cara, minha experiência é muito boa, porque quem compra comigo volta a comprar comigo. Recomenda, né? Tem o meu programa de fidelidade, usa, enfim, acho que... Eu não sei se eu consigo dizer um setor como um todo, mas com certeza eu destacaria a métrica da fidelização e da recompra do cliente como um indicador para dizer se você está fazendo um bom trabalho, né? Você está conseguindo trazer o seu cliente de volta. Tem os setores de serviço, né? Porque o serviço você requer o tempo todo. Vamos falar uma empresa de seguros. Eu tenho uma seguradora que ajuda, quebrou meu carro, ela vai me ajudar. Putz, quebrou alguma coisa na minha casa, ela também vai me ajudar. E a experiência tem que ser muito fluida, né? Então, eu digo que um setor de seguros também é um... Eu quero saber, Lizzy, você falou da fidelização, né? Como é que eu posso fazer uma boa fidelização, um bom programa de fidelidade com o meu cliente? Porque a gente vê muito programa de fidelidade por aí que às vezes não dá resultado. Eu acho que, como eu falei, a fidelização, você pode ter o programa, mas se você não tiver uma boa experiência, e o seu programa pode ser uma parte da sua experiência, onde você vai ter alguma recompensa, seja um desconto, seja ofertas exclusivas. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da Amazon, que tem ali o Amazon Prime e, por exemplo, está acontecendo o App Day, né, onde eles têm promoções exclusivas para o programa de fidelidade deles, para quem é assinante deles. Então, o programa de fidelidade ele vai trazer algumas vantagens para a sua experiência, mas a experiência tem que ser boa. A experiência tem que ser coesa, né? Você não pode ter quebra na experiência. Eu comprei e agora eu quero devolver, não consigo devolver. Eu tenho dificuldade em devolver. Demorou X dias para chegar. Falou que chegava em 5, chegou em 10. Eu pedi o produto, aconteceu comigo uma vez. Eu fiz uma compra, recebi o produto na minha casa, não serviu. Pedi a devolução, super difícil para fazer a devolução. Ok, pedi. Enquanto eles iam buscar o produto na minha casa, levava, sei lá, 3 dias, eu recebi um e-mail me perguntando como tinha sido a minha compra. Eu estava devolvendo ela, e eles me perguntaram como é que tinha sido a minha compra. E outro e-mail me recomendando comprar o mesmo produto que eu já tinha comprado e estava devolvendo. Então, assim, você tem muita quebra de experiência. Você tem muita coisa para melhorar para a gente pensar na fidelização. Acho que o programa de fidelidade, ele é uma peça dentro da jornada. E ele, sem dúvida, é um ótimo indicador que a sua jornada está muito bem. E se você não entender o comportamento, você vai entregar alguma coisa para ele que às vezes não faz sentido nenhum. E aí, também você quebrou a experiência, ele já não volta nunca mais, né? O programa de fidelização tem vários, que você recebe um cupom de alguma coisa e você fala... Você nunca compraria. Por que é que eu tô recebendo isso? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o meu perfil ou com a minha última compra. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil que a outra ainda, tá? Eu não vou perguntar qual o pior setor, mas eu quero saber qual o setor que é o mais difícil de ter uma boa experiência, porque para eles é difícil garantir essa experiência boa. Olha, para mim o de retail é bem difícil, porque como você tem que interagir com o teu cliente o tempo todo, você pode dar uma escorregada, mas aí você deu uma escorregada e fica complicado. Eu acho que ao mesmo tempo que ele... Eu acho que foi o primeiro que eu pensei também. Mas ao mesmo tempo que eu vejo eles com... A jornada do retail, ela é muito longa para você manter ele dentro da sua jornada, né? Você tem muito potencial. Se ele estiver bem assistido, né? Se tiver ali um processo muito bem definido, se você tiver as informações chegando... Como você falou, se tiver o CDP ali funcionando direitinho, trazendo as informações, coletando em todos os canais, agregando a informação, identificando as próximas melhores ofertas, o atendimento conectado com isso, a pós-venda, ele tem um potencial de ser incrível. Mas ele tem muitos caminhos e muitas chances de quebra. É um ecossistema gigantesco. Tem muita amarração.
Então, às vezes, se você perder uma... E acho que eles têm um desafio extra, né? Que é o online com o offline. Sim. Porque quando a gente está falando de serviços, ou até bancos, hoje em dia o offline perdeu um pouco o peso, né? Você não vai no banco. Total, né? Muito difícil você ir, a não ser que você realmente precise. Hoje a gente tem vários bancos Mesmo com 100% quando você precisa, digitais. você fala, não é possível que eu que eu tenha que ir preciso. no banco, sendo que tem bancos que eu não preciso ir lá. Que nem agência não tem. Exato. Então, agora, quando você fala no retail, você tem, lógico, várias categorias dentro do retail, mas você tem muitos cenários em que você vai até a loja. Seja para você experimentar, não quer, por exemplo, a experiência que eu tive de comprar e não servir e ter que devolver, eu tenho preguiça. Então, às vezes eu vou na loja para experimentar e peço na minha casa. Só que eu comecei no offline e fui para online. E tem gente que faz ao contrário. Eu olhei algumas boas opções online e vou lá na loja comprar. Como é que você conecta essas experiências? É muito difícil você conectar. Então, eu acho que você tem mais desafios nesse setor. Acho que seria, não que entrega uma pior experiência, mas o que é mais desafiador, eu acho que seria esses setores que você tem que conectar o online com o offline. Como vocês veem o cliente, de fato, daí se importando com relação à cibersegurança e proteção de dados? Você acha que, por exemplo, um vazamento de dados, algo nesse sentido, afeta o consumidor? Ele vai deixar de comprar na empresa por causa disso? Eu acho que vai. Sem dúvida. Eu acho que a gente vem evoluindo, né, nos últimos anos com essa consciência da informação. E a LGPD está aí para ajudar, para assegurar isso para todo mundo. Eu acho que a questão dos cookies ainda é um mundo cinzento para as pessoas, ali onde você não tem certeza por que você está dando aquele aceite. Mas você dá o aceite. Mas você dá o aceite você mesmo dá o aceite, assim. você fala, para minha segurança, eu vou dar o aceite. Isso. Você ainda não tem uma coisa muito clara, mas sempre que você tem uma empresa vinculada a um escândalo de vazamento, ela perde a credibilidade. Muitos pontos. E aí, Sim. para você conseguir esses pontos de novo, demora muito mais tempo. A minha mãe dizia uma coisa que era: a confiança é um cristal, né? Se ele quebra, dificilmente você vai juntar todas as peças para construir ele de novo. Então, acho que o mesmo vale para a questão de vazamento de dados, né? A confiança na empresa se quebrou. Ou mesmo para os golpes. É um desafio, né? Porque tem os golpistas. E os golpistas estão trabalhando na personalização. Eles estão cada vez melhores. Cada vez melhores. O brasileiro tem uma criatividade para esse lado também, Sim. Infelizmente. E como vocês enxergam a maturidade daí pelo menos o que vocês têm trabalhado recentemente, a maturidade com relação à cibersegurança nas empresas? Olha, eu vejo todo mundo muito preocupado com isso, né? Até a questão da legislação acelerou isso. Tem uma preocupação muito grande de fazer essa gestão de consentimento, de garantir a segurança dos ambientes. Infelizmente, né? Acho que o pessoal, os fraudadores, eles têm ali também se desafiado para encontrar falhas nesses sistemas. Mas, enfim, eu acho que a maturidade melhorou muito nos últimos anos. Dificilmente você fecha um grande negócio se você não entende que a empresa se preocupa com dados. Sim. Eu acho que é uma das primeiras perguntas agora que é feita. E antigamente não era. Então veio para ficar e você tem que cada vez mais evoluir dentro da empresa e mostrar o que você está fazendo. E transparência é isso. Não, sem dúvida. Assim, eu diria que a gente não precisa voltar muito tempo. Há 6 anos atrás, Exato. não era um assunto crítico. E hoje é. Hoje, assim, se você não cumprir as regras de cibersegurança da minha empresa, esquece, não tem negócio, a gente não entra, não tem como. Não funciona, não abre uma brecha para isso. Então, eu acho que a maturidade aumentou, assim, muito rápido, né? Eu acho que essa questão da LGPD também foi um acelerador muito forte. Outro tópico que eu queria saber o quão isso afeta o consumidor é as questões de ESG. A gente vê um crescimento das iniciativas, mas eu também vejo muito greenwashing, por exemplo, empresas que fazem projetos que não necessariamente deveriam estar de acordo. E eu queria saber como o consumidor leva em consideração ali no momento de compra. Essa empresa que investe em ESG, essa empresa é uma empresa inclusiva, essa empresa recicla, essa empresa tem uma boa política de governança. O quão ali o consumidor se importa com isso de fato? Eu diria que no mercado B2B é uma questão de peso. Quando a gente vai para o B2C, é uma onda que vem crescendo. E aí eu acho que todo mundo aprendendo ainda. Eu acho que está tentando entender o que é. Você falou, reciclar, todo mundo conhece, mas não é todo mundo que conhece todos os projetos. A pegada de carbono é uma coisa que ainda é muito abstrata para muita gente. Total. Então, acho que no B2C ainda é uma coisa que está amadurecendo.
as pessoas estão aprendendo os termos e o que isso significa. Apesar de ser uma preocupação, acho que de muita gente, Sim. os termos ainda são novos. Né? A forma como as empresas expõem esse cuidado com esse ESG ainda é uma coisa... Como você falou, a preocupação ela cresceu. Agora a gente está aprendendo a tratar esse assunto. E olhar para as empresas dessa forma, né? Porque você fala assim, reciclar. Cara, eu reciclo em casa, né? Você deixa de pensar assim, no que eu faço e no que a empresa com a qual eu estou me relacionando faz. Então, como que ela trata o lixo dela, da onde vem o tecido que é utilizado, enfim. Mas minimamente você espera que a empresa com que você vai se relacionar, ela tenha os mesmos princípios que você. Então, Exato. se você recicla, eu também quero que ela faça a mesma coisa. Exato. E aí eu acho que também é uma crescente que a gente vê, a parte do veganismo, da preocupação com os animais. Isso vem crescendo e eu acho que isso chega no SG de uma forma muito mais consciente. Então, essas vertentes vêm aumentando, vai chegar nesse momento, mas eu acho que é um mercado que está amadurecendo ainda. Assim, um conceito no mercado, né? Perfeito. Caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, porque eu falei muito de IA generativa, eu quero saber se tem outra tendência aí que vocês acham que vai moldar esse setor aí de experiência nos próximos anos. Eu acho que tem a parte de retail media, que está super em alta, e acho que tem tudo a ver com a experiência do cliente, né? Buscando a experiência no off-site, no out of home, enfim... Tentar trazer essa percepção utilizando outros varejistas, outros retailers, enfim, para melhorar e para ampliar essa experiência, não só dentro do meu domínio. Acho que tem tudo a ver e tem uma força, um potencial muito grande de crescimento ainda. Quando você vai desde a mídia até a conversão, você entende a jornada inteira dele. Você sabe a experiência inteira dele. Mas eu também acho que CDP veio para... tá vindo com força também. Como você trata os dados, como você entende e fala com o teu consumidor ou o teu cliente na melhor hora e da melhor forma. Sem dúvida, o CDP acho que é um ponto importantíssimo, até porque sem a informação a gente não chega na ponta, né? Então, coletar e fazer a gestão do seu cliente. Fazer a gestão dos dados. Entender que o seu cliente está ali em qualquer canal que ele esteja, realmente tem um potencial muito grande também. Então, acho que é o que a gente falou, né? Você pegar o CDP, mais o AI... mas até o atendimento humanizado, mas com todos esses dados, vira uma experiência bem boa. E a gente chega na fidelização. É isso, a gente chega na fidelização. Bom, encerramos com chave de ouro, então. Falamos o que é fidelização. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi uma honra para mim estar com vocês. E espero te reencontrar em novas entrevistas, eventos da Tem Inside. Muito obrigado. Obrigada, foi muito bom.